Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos por mais esse dia, por mais esse domingo. Ó Senhor Jesus, Senhor, venha estar conosco, venha ser, Senhor, com o nosso desfrute da tua palavra. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? O ler com a oração de hoje diz assim: Eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Isso está em Hebreus capítulo 10, versículo 7. Fazer a vontade de Deus, seguindo a direção do Espírito. Ontem vimos a importância de invocar o nome do Senhor para não realizarmos sua obra de maneira independente. Lembremos que o ministro da nova aliança não executa o que deseja, mas aquilo que está no coração de Deus. E quando clamamos o nome do Senhor, ele nos revela a sua vontade. Ó Senhor Jesus. O livro de Atos nos mostra que Paulo e Silas tinham uma programação. Eles desejavam pregar o evangelho em determinadas regiões, mas o Espírito os impediu. Percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Paulo e Silas não insistiram em seguir a própria agenda, mas foram obedientes ao Espírito. Com esse exemplo, não queremos dizer que faremos a obra do Senhor de maneira improvisada. Pelo contrário, agiremos planejadamente e oraremos para que Deus conduza todas as coisas. Assim, se em determinado momento o Espírito mudar a direção em que seguíamos, obedeceremos. Isso é ser um ministro da nova aliança. Continuando a leitura dessa porção de Atos, lemos: Tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Isso está em Atos 16, do 8 ao 10. Lendo essas passagens, podemos questionar: mas o Espírito Santo impediu que se pregasse a palavra? Na verdade, o Espírito queria que Paulo e Silas pregassem o Evangelho, mas não na Ásia, e sim na Europa. Caro leitor, o segredo de ser um ministro da nova aliança é reconhecer que o ministério é de Deus. Logo, ele determina como deverá ser executado. Isso é fazer a vontade do Senhor. Vejamos agora alguns versículos de Hebreus. Visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos. Ó Senhor Jesus! A lei era uma mera sombra dos bens vindouros, tanto que, se os sacrifícios do Antigo Testamento tivessem eficácia, bastaria ofertá-los uma única vez. Todavia, todos os anos os ofertantes apresentavam sacrifícios no dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com incenso e sangue para fazer expiação pelo povo. O texto prossegue dizendo que é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Ó Senhor Jesus! Irmãos, Deus estava cansado de holocaustos e ofertas pelo pecado. Por isso, ao entrar no mundo, diz: Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Isso está em Hebreus 10, versículos 5 e 6. Deus desejava um sacrifício vivo. Nesse versículo, Paulo nos roga que apresentemos nosso corpo por sacrifício vivo para fazermos a vontade de Deus. Isso está em Romanos 12, do 1 ao 2.
E Jesus, o primeiro ministro da nova aliança, realizou a vontade do Pai ao ser oferecido uma vez para sempre, tirando nossos pecados. Ele fez muitas obras, mas a verdadeira razão pela qual veio à terra foi fazer a vontade de Deus. Esta foi sua oração. Eu disse: Eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E para mostrar a importância disso, o mesmo texto é repetido nos versículos seguintes. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e oferta não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: Eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ó Senhor Jesus. Caro leitor, qual é a vontade de Deus para você, para a sua vida pessoal, na igreja, no trabalho, em sua cidade? Deus nos fala essas palavras não apenas para realizarmos obras exteriores, mas para constituir-nos ministros da nova aliança que levam a cabo o desejo de seu coração. É isso que lhe agrada, ó Senhor Jesus. Portanto, reserve um tempo para orar dizendo: Ó Deus, estou aqui para fazer tua vontade. Humildemente prostro-me diante de ti. Senhor, tu me chamaste para participar de tua obra grandiosa. Embora eu me sinta incapaz e até mesmo indigno, tu me consideraste fiel e me designaste para o ministério. Contudo, Senhor, não quero fazer muitas obras, cumprindo minha programação. Quero fazer aquilo que te agrada. Desejo ser um verdadeiro ministro da nova aliança, assim como tu foste, Senhor. Quero ser alguém que nesta terra cumpra a tua vontade, como ela é feita no céu. Amém. Querido leitor, orando assim todos os dias, Deus terá caminho em sua vida e na igreja. Certamente você fará muitas coisas, mas sempre terá em vista a vontade de Deus. Esse caminho apertado é que nos conduzirá à glória. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Aleluia! Ontem nós vimos que o ministro da Nova Aliança, ele invoca o nome do Senhor, amém? Louvado seja o Senhor. E é interessante, irmãos, que eles invocam o nome do Senhor porque mostra que eles são dependentes do Senhor. Quando se diz, ó Senhor Jesus, está dizendo que Jesus é o Senhor, amém? E mais, em toda circunstância, em tudo que aconteça, se invoca ao Senhor, se chama ao Senhor, mostra uma questão de dependência do Senhor. É como aquele filho, não é mesmo? Que depende do pai, da mãe, e em tudo que ele necessita, ele chama os pais. Que maravilhoso isso! Senhor Jesus. E invocar o nome do Senhor não é apenas chamar qualquer coisa, não. Mas eles invocam por uma necessidade de seu espírito, de estar ali tendo comunhão com o Senhor. Pois a Bíblia diz que todas as vezes que chamamos o Senhor, ele vem até nós. Não é maravilhoso? Por isso, amados, invoque o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. E hoje nós vamos ver que o ministro da Nova Aliança, ele depende da direção do Espírito. Ele segue a direção do Espírito. É maravilhoso? Ou seja, quando o Espírito fala para eles, fala para nós, imediatamente a gente segue essa direção. E a gente vai ver agora alguns versículos aqui de Atos 16, tá? Vamos ouvir. Percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Primeiro a gente vê aí que eles queriam ir para um determinado lugar, né? Que é a região frígio-gálata. Mas a gente vê aí, amados, que o Espírito de Jesus não o permitiu, né? Senhor Jesus. Vamos ver mais alguns versículos, tá? Tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha só. Com certeza, Paulo tinha ali, amados, uma espécie de agenda sobre essas viagens, não é mesmo?
Só que, amados, quando o Espírito do Senhor falou para eles ali, imediatamente eles não cogitaram em não segui-lo, não é mesmo? Mas imediatamente, amados, foram seguir a direção do Espírito, por onde o Espírito queria levá-los. Queira que não, queridos irmãos, o Senhor sempre sabe o melhor caminho que devemos trilhar, sempre sabe o melhor caminho para nós. E o melhor caminho para Paulo e Silas, com certeza, era ir para Filipos, não é mesmo? E a gente sabe que quando eles chegaram lá, o Espírito os guiou até um rio, né? E ali eles pregaram o evangelho. E uma daquelas mulheres que estavam lá, a Lídia, que era uma vendedora de púrpura, o Senhor abriu seu coração e ela foi salva. E também é rico porque ela é batizada e leva os irmãos até sua casa, para levar a salvação também para sua casa. E ali eles também creem e foram batizados. Que maravilha, amados! Olha só como o Espírito sabe das coisas. Olha como o Senhor é maravilhoso. Fez uma obra maravilhosa ali em Filipos por meio de Paulo e Silas. E mesmo na prisão, quando eles foram presos, o Espírito não os abandonou. Pelo contrário, à meia-noite a Bíblia diz que eles começaram a orar ali, a louvar, a cantar hinos. E a Bíblia diz que houve uma espécie de terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. E é interessante porque o carcereiro, quando viu aquela cena, ele quis se matar, é verdade. Mas Paulo, vendo aquela situação, gritou: Não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. E aí ele pediu uma luz, amados. Que maravilhoso isso! Ele pediu uma luz, mostrando que Paulo e Silas e os demais estavam com ele, estavam na luz. Oh, o Senhor de fato é luz, não é mesmo? E ele estava nas trevas. E ele perguntou: O que é que eu devo fazer para ser salvo? E aí eles disseram: crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Senhor Jesus, amados, ele também levou Paulo e Silas até lá. E os de sua casa foram salvos e batizados. Que maravilha, como o Senhor é sábio. Por isso que eu e você deve estar seguindo a direção do Espírito. Em todas as coisas da nossa vida, em tudo que formos fazer, precisamos seguir sempre a vontade de Deus e o desejo de Deus para a nossa vida, não é mesmo? Senhor Jesus. A cada um de nós, querido irmão, precisa reconhecer que esse ministério da nova aliança não é de nenhum ministro, mas é do Senhor. É dele. Esse ministério é dele. Senhor Jesus. Por isso que eu e você precisa estar sempre sendo obediente à unção do Espírito, ao guiar do Espírito em nossas vidas. Senhor Jesus. Vamos agora desfrutar de alguns versículos de Hebreus, tá? Hebreus 10, versículos de 1 ao 3. Vamos ouvir. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. É interessante que o versículo 1 fala que esse sacrifício não deixam perfeitos os ofertantes, não é mesmo? E mais adiante fala que eles faziam esse sacrifício ano após ano. Ó Senhor Jesus. Interessante, amados. Esses sacrifícios que eram feitos ano após ano, não mudava a situação do povo. Simplesmente eles eram perdoados, iam para casa, mas a vida velha continuava. Ó Senhor Jesus, mas precisamos louvar o Senhor, não é mesmo? Quando o Senhor veio e foi à cruz por cada um de nós, por mim e por você, louvado seja o Senhor. Ele derramou seu sangue na cruz. E a Bíblia diz aqui mesmo em Hebreus que aquele sangue teve eficácia eterna, tem eficácia eterna, ou seja, ele nos perdoa a cada dia. Quando eu e você comete um pecado ou algo que o Senhor não se agrada, nós nos voltamos, nos arrependemos, pedimos perdão e somos purificados. E o mais maravilhoso é isso, que essa morte e ressurreição do Senhor mudou a minha e a sua vida. Que maravilhoso isso. Por isso eu e você
Devemos agradecer ao Senhor pela sua morte, não é mesmo? É uma morte que mudou as nossas vidas, mudou o nosso destino, que antes nós estávamos destinados ao lago de fogo. Mas graças ao Senhor, nosso destino é o reino, amém? Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. E é precioso porque o Senhor, ele fez muitas obras, não foi? Mas, amados, a principal delas foi ter vindo à terra para nos salvar. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! E claro, fazer a vontade do Pai. A gente sabe que o Senhor, enquanto esteve aqui na terra, ele fez muitas obras. Curou muita gente, libertou outras, ressuscitou pessoas. Mas a principal, amados, sem dúvida, foi fazer a vontade do Pai. Aleluia! Por isso que ele disse lá em Hebreus 10:7: Eis aqui estou, ó Pai, para fazer a tua vontade. Senhor Jesus, que maravilha, né? Jesus veio para fazer não a sua vontade, e sim a do Pai. Queridos irmãos, nós precisamos imitá-lo. Precisamos ver que nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas sim a do Pai. É igual o nosso irmão mais velho fez, né? Que é o Senhor Jesus. Ele veio para fazer não a sua vontade, mas a do Pai, Senhor Jesus. E graças ao Senhor, não é mesmo? Nós, como ministro da Nova Aliança, aprendemos hoje que precisamos não só invocar o Senhor, né? Mas também estar sensível ao falar do Espírito, ao guiar do Espírito em nossas vidas. Dessa forma, pelos caminhos que trilharmos, Ele vai trilhar conosco. Senhor Jesus, por isso que é maravilhoso, né? Lá no Salmo 23 fala que mesmo quando estamos nos vales, o Senhor está conosco ali. Que maravilha, amados. Que bom. Louvado seja o Senhor. E é maravilhoso porque até mesmo quando o Senhor mudar nossos planos, né? Igual mudou lá de Paulo e Silas, nós precisamos dizer sim, amém, aleluia. Senhor Jesus, pois é a vontade de Deus que devemos estar fazendo e não a nossa. Não podemos esquecer disso. Que nesse domingo, amado, você possa transbordar, né? De invocar o Senhor e, claro, de sentir o guiado do Espírito em sua vida. Dessa forma, você vai estar fazendo a vontade do Pai. Louvado seja o Senhor. Aleluia.